Última prova da temporada no Trial Outdoor, de novo em Braga. O último fim de semana de outubro ficou reservado para as duas derradeiras etapas do Nacional e ambas realizadas no exigente percurso idealizado pela organização conjunta do Motoclube de Braga e o Clube Automóvel do Minho. Disco. 28 pilotos presentes em Santa Marta das Cortiças, 5 deles na classe de infantis, onde a vitória no troféu já tinha sido decidida no dia anterior e a favor de Lucas Araújo. Apesar disso, todos os concorrentes fizeram questão de mostrar comprometimento total com a competição. O quinto lugar foi para Helena Antunes e o quarto para Miguel Santos. Nos lugares de pódio, a terceira posição foi de Simão Domingos, que terminou a prova com pontos de penalização nas 4 voltas ao percurso com 5 zonas de obstáculos, 10 na primeira passagem, 5 na segunda, 6 na terceira e apenas 3 na quarta. O segundo lugar foi para Madalena Cruz, com um acumulado de apenas 18 pontos de penalização. Despede-se desta temporada com um belo segundo lugar na classificação geral da classe de infantis. Como já dissemos, o grande vencedor do troféu foi Lucas Araújo. Tinha ganho a prova no dia anterior e voltou a sair vencedor desta última etapa da época e com um belo resultado. Apenas 12 pontos de penalização, 3 em cada uma das 4 voltas que realizou. 14 zonas limpas e uma exibição brilhante a coroar uma temporada de classe. Na classe de iniciados, Martim Ferreira também já tinha assegurado a conquista do troféu no dia anterior, na penúltima prova da temporada. 6 pilotos presentes para esta última etapa da época. Gustavo Antunes foi 6º classificado. Na quinta posição ficou Henrique Ferreira, que acabou empatado com Gonçalo Antunes. O desempate entre ambos fez-se pelo maior número de zonas ultrapassadas, sem penalização. E aí a vantagem foi de Gonçalo Antunes, que conseguiu 2 contra apenas uma de Henrique Ferreira. O terceiro lugar ficou na posse de Rodrigo Castro e foi assente, sobretudo, nas boas segunda e terceira voltas que conseguiu, onde somou apenas 8 e 7 pontos de penalização, respectivamente. Martim Ferreira, já em modo campeão, garantiu mesmo assim o segundo posto nesta última prova, com os mesmos pontos do terceiro, Rodrigo Castro, mas com as 4 zonas a 0 a serem suficientes para garantir o desempate comparativamente às 2 conseguidas pelo terceiro colocado. A vitória na derradeira etapa da temporada foi para Gonçalo Santos, que se estreou a ganhar nesta classe. Um belo prémio para um piloto que apenas não marcou presença na jornada de abertura em São João da Pesqueira. Gonçalo terminou esta prova com 39 pontos de penalização e termina a época no 5º lugar da classificação geral do troféu. Gonçalo Antunes acaba a temporada no 4º lugar com 28 pontos. Henrique Ferreira em terceiro com 31. Segundo posto para Rodrigo Castro com 38. E triunfo na classe para Martim Ferreira, com 57. Seis pilotos marcaram presença na classe Hobby, destinada a pilotos não federados e que não conta para a atribuição de qualquer troféu, a não ser aquele que é entregue pela classificação obtida na respectiva prova. Paulo Schreck participou apenas na primeira volta, Ruth Esteves de Frias ficou no 5º posto e Pedro Nuno Simplício Messias terminou na 4ª posição. Nos lugares de pódio, o terceiro lugar para Tiago Brunet, 54 pontos de penalização no total, divididos por 21 na primeira volta, 19 na segunda e 14 na terceira.
A segunda posição foi para José Borges, com um belo resultado de apenas 31 pontos de penalização. A última volta foi mesmo de grande nível, com apenas 6 penalidades averbadas e 5 das 8 zonas do percurso ultrapassadas com distinção total. O triunfo na classe voltou a ser para Rogério Castro. Tal como tinha acontecido no dia anterior, o piloto do time Motogalos, que no ano passado competiu na classe TR2, voltou a sair vencedor. Mas fê-lo com apenas menos um ponto de penalização em relação a José Borges, e com uma última volta que destoou quando comparada com as duas primeiras. Apenas 7 penalidades na primeira passagem, 6 na segunda e 17 na última. Números, no entanto, suficientes para garantir o triunfo em Braga. A classe TR4 voltou a contar apenas com 2 pilotos, Teresa Schreck e Manuel Inês. Teresa apenas participou na primeira das 3 voltas previstas. Já Manuel Inês alinhou em todas e terminou a prova com 63 pontos. 23 averbados na primeira passagem. 21 na segunda, mas aqui destaque também para 3 zonas limpas. E 19 na terceira. Na classe TR3 participaram 5 pilotos e já com Vítor Caçador como vencedor do troféu este ano. Afonso Araújo foi o 5º classificado. Ainda assim conseguiu passar por 6 das 24 zonas de forma limpa. Acumulou um total de 57 pontos ao longo das 3 passagens pelo percurso de 8 zonas de obstáculos. O 4º lugar foi para Miguel Garcia. Aos comandos de uma Gás-Gás, terminou a prova com 49 penalidades. Melhor a terceira volta em relação às 2 anteriores. Apenas 13 pontos de penalização e 3 das 8 zonas concluídas de forma limpa. Miguel Garcia termina a época no 5º lugar do troféu, com 19 pontos. Menos um que Ricardo Wilson, que, como veremos daqui a pouco, acabou a época em grande. Terceira posição em Braga para Vítor Caçador. Claramente em modo de descompressão, o novo detentor do troféu nesta classe terminou a competição com 39 pontos de penalização acumulados. Mesmo assim, 7 das 24 zonas foram ultrapassadas sem qualquer penalidade. O segundo lugar mais alto do pódio foi ocupado por Martim Garcia. Esteve na luta pelo triunfo na temporada até à penúltima prova, e acaba por conseguir um muito meritório segundo lugar na classificação geral desta classe TR3. Apenas a segunda volta destoou um pouco em termos de resultado, 16 pontos de penalização contra os 9 averbados na primeira e última voltas do percurso. A última etapa da época foi ganha com brilhantismo por Ricardo Wilson. E bem se pode dizer que a terceira foi de vez. Tinha sido o terceiro classificado na estreia em Valongo e novamente terceiro aqui em Braga no dia anterior. E na última prova da temporada chegou mesmo ao triunfo. Uma vitória construída com uma regularidade digna de nota, 11 pontos na primeira volta, 9 na segunda e apenas 7 na terceira. Nas contas finais deste troféu, vitória para Vítor Caçador com 59 pontos. João Silva foi o único piloto presente na classe TR2. Como apenas na prova de abertura em São João da Pesqueira, o número mínimo de participantes foi alcançado, esta categoria acaba assim por não atribuir troféu em 2023. Apesar dessa enorme condicionante, João Silva voltou a marcar presença em Braga e fez questão de concluir a prova, com um total de 33 pontos de penalização. Fechamos a época do trial outdoor em Portugal com imagens da classe rainha TR1 Elite. E já com o Diogo Vieira como campeão nacional pela 9ª vez consecutiva e com uma exibição verdadeiramente memorável no Adeus a 2023. 3 pilotos presentes e Filipe Paiva a terminar na terceira posição.
Tal como no dia anterior, na penúltima jornada do Nacional, voltou a enfrentar dificuldades neste exigente percurso. Filipe Paiva termina a época no terceiro lugar da classificação geral, com 35 pontos, fruto de 7 terceiros lugares, a única posição que conheceu em todas as jornadas desta temporada. O mesmo aconteceu com Paulo Bala Júnior, que foi sempre segundo em todas as 7 etapas de 2023. Os 35 pontos com que terminou esta última prova poderiam até dar, em circunstâncias normais, para discutir o primeiro lugar. Paulo Balas fez uma prova em crescendo, 13 penalizações na primeira volta, 11 na segunda e apenas 7 na terceira, e um total de 10 zonas ultrapassadas de forma limpa. O piloto de Famalicão termina a época no segundo lugar do campeonato, com 49 pontos. Ficou atrás do invencível Diogo Vieira, agora 9 vezes seguidas campeão nacional de trial outdoor. A conquista do título já tinha sido assegurada no dia anterior, neste mesmo local, na sexta prova da temporada. Mas o Enia campeão fez questão de fechar a época com uma exibição de gala em Braga. Apenas 5 pontos de penalização após as 3 voltas ao percurso, num total de 24 zonas de obstáculos. Na primeira volta, 2 pontos de penalidade, um na zona 2 e outro na zona 7. Na segunda passagem, apenas 1 ponto na zona 7 manchou um percurso quase perfeito do campeão. Na terceira e última volta, de novo 2 pontos de penalização, e ambos nessa pouco amigável zona 7. No balanço desta extraordinária prova, Diogo Vieira passou com distinção 20 das 24 zonas ao longo das 3 voltas ao percurso. Fechou com chave de ouro a época 2023, a época em que pela 9ª vez consecutiva leva para casa o troféu de campeão nacional de trial outdoor. A chuva parecia que ia complicar mais, mas as pedras acabaram por ter quase a mesma tração que teriam se estivessem secas. Portanto, a primeira impressão da prova pareceu pior, mas depois a andar até conseguimos fazer pontuações bastante baixas. Foi um campeonato com algumas provas bastante renhidas, principalmente estas 2 últimas de Braga, e no geral consegui cumprir os objetivos, que era vencer, ser campeão. Queria agradecer principalmente à Raposeira, que é o principal patrocinador, também à Gás pela excelente monta que me proporcionou, e a todos os que me apoiam.